Números 26. Depois daquela praga disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas e seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenará a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem, de Anoque, a família dos Anoquitas, de Palu, a família dos Paluitas. De Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, os que foram deles contados eram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datu e Abiral. Estes são aqueles Datã e Abiral que foram chamados da congregação, os quais contenderão contra Moisés e contra Arão na companhia de Corá, quando contenderão contra o Senhor. E a terra abriu a boca, e os tragou juntamente com Corá, quando pereceu aquela companhia, quando o fogo devorou 250 homens, os quais serviram de advertência. Todavia os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agui, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas. De Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas. De Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Erionã, mas Erionã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá, segundo as suas famílias, eram, de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez eram, de Esrom, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés, de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gilearditas. Estes são os filhos de Gileade, de Ezer, a família dos Esritas, de Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel,
a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Ora, Zelofhade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas, e as filhas de Zelofhade chamavam-se Maclã, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, os que foram deles contados, eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. 36. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas. De Sefufã, a família dos Sufamitas, de Ufão, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá eram Arde e Naamã, de Arde a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que foram deles contados, eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, eram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, de Imná, a família dos Imnitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias, de Éber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E a filha de Asser chamava-se Sera. Estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunitas. De Gizer, a família dos Gizeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, os que foram deles contados, eram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse mais o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. A tribo de muitos darás herança maior, e a de poucos darás herança menor, a cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. Também estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família os Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Ora, Coate gerou a Anrão. E a mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e de Anrão ela teve Arão e Moisés, e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadabi e Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadabi e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor.
e os que foram deles contados eram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre esses, porém, não se achava nenhum daqueles que tinham sido contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles: certamente morrerão no deserto, pelo que nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 27. Então vieram as filhas de Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, e os nomes delas são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, e de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da revelação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não se achou na companhia daqueles que se ajuntaram contra o Senhor, isto é, na companhia de Corá, porém morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai dentre a sua família, por não ter tido um filho? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés, pois, levou a causa delas perante o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: O que as filhas de Zelofiade falam é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, a herança de seu pai farás passar a elas. E dirás aos filhos de Israel: se morrer um homem, e não tiver filho, fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis a sua herança a seus irmãos. Mas, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente mais chegado dentre a sua família, para que a possua. Isto será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Tendo-a visto, serás tu também recolhido ao teu povo, assim como o foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zin, na contenda da congregação, fostes rebeldes à minha palavra, não me santificando diante dos seus olhos, no tocante às águas, estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zin. Respondeu Moisés ao Senhor: que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista deles. E sobre ele porás da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele, pois, se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele inquirirá segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a ordem de Eleazar sairão, e segundo a ordem de Eleazar entrarão, ele e todos os filhos de Israel, isto é, toda a congregação. Então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Impôs-lhe as mãos, e lhe deu a comissão,
como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Números 28. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel, e dize-lhes: a minha oferta, o alimento para as minhas ofertas queimadas, de cheiro suave para mim, tereis cuidado para em me a oferecer aos seus tempos determinados. Também lhes dirás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro à tardinha. Juntamente com a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de cereais, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. A oferta de libação do mesmo será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro, no lugar santo oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro, oferecê-lo-ás à tardinha, com as ofertas de cereais e de libação, como o da manhã, o oferecerás, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, com a sua oferta de libação. É o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo e a sua oferta de libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E 3/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, para cada novilho, e 2/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, para o carneiro. E 1/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, para cada cordeiro, é holocausto de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. As ofertas de libação do mesmo serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto de cada mês, por todos os meses do ano. Também oferecerás ao Senhor um bode como oferta pelo pecado, oferecer-se-á esse além do holocausto contínuo, com a sua oferta de libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, por 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, oferecereis 3/10 de efa para cada novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E em oferta pelo pecado oferecereis um bode, para fazer expiação por vos. Essas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, o qual é o holocausto contínuo. Assim, cada dia oferecereis, por 7 dias, o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, oferecer-se-á além do holocausto contínuo com a sua oferta de libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando fizerdes ao Senhor oferta nova de cereais na vossa festa de semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis um holocausto em cheiro suave ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de cereais,
de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para cada novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de cereais, os oferecereis, com as suas ofertas de libação, eles serão sem defeito. Números 29. No 7º mês, no 1º dia do mês, tereis uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Oferecereis um holocausto em cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. E a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de cereais, e do holocausto contínuo e a sua oferta de cereais, com as suas ofertas de libação, segundo a ordenança, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Também no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas oferecereis um holocausto, em cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, com a qual se faz expiação, e do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e as suas ofertas de libação. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas por 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Oferecereis um holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e as suas ofertas de libação. No 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 5º dia, 9 novilhos,
2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 8º dia tereis assembléia solene, nenhum trabalho servil fareis. 36. Mas oferecereis um holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. Oferecereis essas coisas ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos, e das vossas ofertas voluntárias, tanto para os vossos holocaustos, como para as vossas ofertas de cereais, as vossas ofertas de libações e os vossos sacrifícios de ofertas pacíficas. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Números 30. Depois disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, isto é o que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que sair da sua boca fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar. E seu pai souber do seu voto e da obrigação com que se ligou, e se calar para com ela, então todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou será válida. Mas se seu pai lhe hovedar no dia em que o souber, todos os seus votos e as suas obrigações, com que se tiver ligado, deixarão de ser válidos, e o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vedou. Se ela se casar enquanto ainda estiverem sobre ela os seus votos ou o dito e refletido dos seus lábios, com que se tiver obrigado. E seu marido o souber e se calar para com ela no dia em que o souber, os votos dela serão válidos, e as obrigações com que se ligou serão válidas. Mas se seu marido lhe hovedar no dia em que o souber, anulará o voto que estiver sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que se tiver obrigado, e o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto de uma viúva ou de uma repudiada, tudo com que se obrigar ser-lhe-á válido. Se ela, porém, fez voto na casa de seu marido, ou se obrigou com juramento, e seu marido o soube e se calou para com ela, não lhe hovedando, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou será válida. Se, porém,
seu marido de todo lhos anulou no dia em que o soube, deixará de ser válido tudo quanto saiu dos lábios dela, quer no tocante aos seus votos, quer no tocante àquilo a que se obrigou, seu marido lhos anulou, e o Senhor lhe perdoará todo voto, e todo juramento de obrigação, que ela tiver feito para afligir a alma, seu marido pode confirmá-lo, ou pode anulá-lo. Se, porém, seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, confirma todos os votos e todas as obrigações que estiverem sobre ela, ele lhos confirmou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Mas se de todo lhos anular depois de os ter sabido, ele levará sobre si a iniquidade dela. Esses são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Números 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis à guerra 1000 de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Assim foram entregues dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés mandou à guerra esses 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, o qual levava na mão os vasos do santuário e as trombetas para tocarem o alarme. E pelejaram contra Midian, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, 5 reis de Midian, igualmente mataram à espada a Balaal, filho de Beor. Também os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e os seus pequeninos, e despojaram-nos de todo o seu gado, e de todos os seus rebanhos, enfim, de todos os seus bens. Queimaram a fogo todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. E trouxeram os cativos e a presa e o despojo a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, ao arraial, nas planícies de Moabe, que estão junto do Jordão, na altura de Jericó. Saíram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, ao encontro deles fora do arraial. E indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas, que vinham do serviço da guerra. E lhes disse: Deixastes viver todas as mulheres. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaal, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças, e todas as mulheres que conheceram o homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas, que não conheceram o homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Acampai-vos por 7 dias fora do arraial, todos vós, tanto o que tiver matado alguma pessoa, como o que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia purificai-vos, a vós e aos vossos cativos. Também purificai-vos no tocante a todo vestido, e todo artigo de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo utensílio de madeira. Então Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que tinham saído à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo. Tudo o que pode resistir ao fogo,
fá-lo-eis passar pelo fogo, e ficará limpo, todavia será purificado com a água de purificação, e tudo o que não pode resistir ao fogo, fá-lo-eis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, e ficareis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze a soma da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas paternas da congregação. E divide-a em 2 partes iguais, entre os que, hábeis na guerra, saíram à peleja, e toda a congregação. E tomarás para o Senhor um tributo dos homens de guerra, que saíram à peleja, 1 em 500, assim dos homens, como dos bois, dos jumentos e dos rebanhos. Da sua metade o tomareis, e o dareis a Eleazar, o sacerdote, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade que pertence aos filhos de Israel tomarás 1 de cada 50, tanto dos homens, como dos bois, dos jumentos, dos rebanhos, enfim, de todos os animais, e os darás aos levitas, que estão encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor. Fizeram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenará a Moisés. Ora, a presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram, foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas, ao todo, do sexo feminino, que ainda se conservavam virgens. 36. Assim a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram os bois 36.000, dos quais foi o tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, dos quais foi o tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, das quais foi o tributo para o Senhor 32 pessoas. Moisés, pois, deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo, que era a oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. E da metade que era dos filhos de Israel, que Moisés separara da que era dos homens que pelejarão. Ora, a metade que coube à congregação foi, das ovelhas, 337.500. Dos bois 36.000. Dos jumentos 30.500. E das pessoas 16.000. Isto é, da metade que era dos filhos de Israel, Moisés tomou 1 de cada 50, tanto dos homens como dos animais, e os deu aos levitas, que estavam encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1000 e os chefes de 100. E disseram-lhe: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob o nosso comando, e não falta nenhum de nós. Pelo que trouxemos a oferta do Senhor, cada um o que achou, artigos de ouro, cadeias, braceletes, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, todo feito em joias. E todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1000 e os chefes de 100 fizeram ao Senhor, foi 16.750 siclos. Pois os homens de guerra haviam tomado despojo, cada um para si. Assim receberam Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1000 e dos chefes de 100, e o puseram na tenda da revelação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor.
Números 32. Ora, os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e quando viram a terra de Jazer, e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Rubem a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação e falaram-lhes, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Minra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Belmo. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se temos achado graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Moisés, porém, respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós sentados aqui. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver a terra. Pois, tendo eles subido até o vale de Escol, e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: de certo os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque, e a Jacó. Porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentardes o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele tornará a deixá-los no deserto, assim destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele, e disseram: construiremos aqui currais para o nosso gado, e cidades para os nossos pequeninos. Nós, porém, nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até os levarmos ao seu lugar, e ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas, por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um, da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então lhes respondeu Moisés: se isto fizerdes, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então, sim, voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estais certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Edificai cidades para os vossos pequeninos, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que saiu da vossa boca. Então os filhos de Gade e os filhos de Rubem disseram a Moisés: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Os nossos pequeninos, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um que está armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num,
e aos cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão. Se, porém, não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Ao que responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem: como o Senhor disse a teus servos, assim faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor para a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sium, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Baisã, a terra com as suas cidades e os respectivos territórios ao redor. Os filhos de Gade, pois, edificaram Adibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazer, Jogbea. 36. Bet-Nimra e Bet-Aram, cidades fortificadas, e construíram currais de ovelhas. E os filhos de Rubem edificaram a Esbom, Eleali e Kiriataim. E Nebo e Baal-Meum, mudando-lhes os nomes, e Sidma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram, e desapossaram aos amorreus que aí estavam. Deu, pois, Moisés a terra de Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as aldeias dela, e chamou-lhes Avote Jair. Também foi Nobá, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Nobá, segundo o seu próprio nome. Números 33. São estas as jornadas dos filhos de Israel, pelas quais saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partida, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas segundo os pontos de partida. Partiram de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do mês, no dia seguinte ao da Páscoa saíram os filhos de Israel afoitamente à vista de todos os egípcios. Enquanto estes enterravam a todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés, e acamparam-se em Sucote. Partiram de Sucote, e acamparam-se em Etam, que está na extremidade do deserto. Partiram de Etam, e voltando a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, acamparam-se diante de Midol. Partiram de Piairote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etam, e acamparam-se em Mara. Partiram de Mara, e vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca, e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus, e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para o povo beber. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai, e acamparam-se em Quibrote-Atavá. Partiram de Quibrote-Atavá, e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote, e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma, e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez, e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna, e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa, e acamparam-se em Queilata.
Partiram de Queilata, e acamparam-se no monte Sefer. Partiram do monte Sefer, e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada, e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote, e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate, e acamparam-se em Terra. Partiram de Terra, e acamparam-se em Mitka. Partiram de Mitka, e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona, e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote, e acamparam-se em Bene-Jacã. Partiram de Bene-Jacã, e acamparam-se em Ror-Hagigade. Partiram de Ror-Hagigade, e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá, e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona, e acamparam-se em Ezeu-Geber. 36. Partiram de Ezeu-Geber, e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz, e acamparam-se no monte Hor, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor, conforme o mandado do Senhor, e ali morreu no 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no 1º dia do mês. E Arão tinha 123 anos de idade, quando morreu no monte Hor. Ora, o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, ouviu que os filhos de Israel chegavam. Partiram do monte Hor, e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom, e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote, e acamparam-se em Ijeabarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijeabarim, e acamparam-se em Dibongade. Partiram de Dibonfade, e acamparam-se em Almon-Diblatã. Partiram de Almon-Diblatã, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E seu pai? De Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Isto é, acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. Também disse o Senhor a Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os habitantes da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pedras em que há figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto a vós vos tenho dado esta terra para a possuirdes. Herdareis a terra por meio de sortes, segundo as vossas famílias, a família que for grande, dareis uma herança maior, e a família que for pequena, dareis uma herança menor, o lugar que por sorte sair para alguém, esse lhe pertencerá, segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, os que deixardes ficar vos serão como espinhos nos olhos, e como abrolhos nas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E eu vos farei a vós como pensei em fazer-lhes a eles. Números 34. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes, quando entrardes na terra de Canaã, terra esta que vos há de cair em herança, por toda a sua extensão. A banda do sul será desde o deserto de Zin, ao longo de Edom, e o limite do sul se estenderá da extremidade do Mar Salgado, para o oriente. E este limite irá rodeando para o sul da subida de Acrabim, e continuará até Zin, e, saindo ao sul de Cádiz Barneia, seguirá para Azarradar, e continuará até Asmon. E daí irá rodeando até o ribeiro do Egito, e terminará na praia do mar.
Para o ocidente, o mar grande vos será por limite, o próprio mar será o vosso limite ocidental. Este será o vosso limite setentrional, desde o mar grande marcareis para vós até o monte Hor. Desde o monte Hor marcareis até a entrada de Amate, daí ele se estenderá até Zedade. Dali continuará até Zifron, e irá terminar em Azarrinã. Este será o vosso limite setentrional. Marcareis o vosso limite oriental desde Azarrinã até Sefã. Este limite descerá de Sefã até Ribla, ao oriente de Aim, depois irá descendo ao longo da borda do mar de Quinerete ao oriente. Descerá ainda para o Jordão, e irá terminar no Mar Salgado. Esta será a vossa terra, segundo os seus limites em redor. Moisés, pois, deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou que se desse às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Rubem, segundo as casas de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo as casas de seus pais, como também a meia tribo de Manassés, já receberam a sua herança. Isto é, 2 tribos e meia já receberam a sua herança aquém do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Também tomareis de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens, da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão: Semuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim: Elidá, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan: príncipe Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés: o príncipe Aniel, filho de Efode. Da tribo dos filhos de Efraim: o príncipe Quemuel, filho de Siftã. Da tribo dos filhos de Zebulon: o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Issacar: o príncipe Paltiel, filho de Azã. Da tribo dos filhos de Asser: o príncipe Aiude, filho de Selumi. Da tribo dos filhos de Naftali: o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Números 35. Disse mais o Senhor a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem aos levitas cidades em que habitem, também dareis aos levitas arrabaldes ao redor delas. Terão eles estas cidades para habitarem, e os arrabaldes delas serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. Os arrabaldes que dareis aos levitas se estenderão, do muro da cidade para fora, 1000 covados em redor. E fora da cidade medireis para o lado oriental 2000 covados, para o lado meridional 2000 covados, para o lado ocidental 2000 covados, e para o lado setentrional 2000 covados, e a cidade estará no meio. Isso terão por arrabaldes das cidades. Entre as cidades que dareis aos levitas haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida, e além destas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48, juntamente com os seus arrabaldes. Ora, no tocante às cidades que dareis da possessão dos filhos de Israel, da tribo que for grande tomareis muitas, e da que for pequena tomareis poucas, cada uma segundo a herança que receber dará as suas cidades aos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã,
Escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão 6 as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vós. Dareis 3 cidades aquém do Jordão, e 3 na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Estas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro, e ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro de modo que venha a morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se o ferir com uma pedra na mão, que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se o ferir com instrumento de pau na mão, que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, ao encontrá-lo, o matará. Ou se alguém empurrar a outrem por ódio ou de emboscada lançar contra ele alguma coisa de modo que venha a morrer. Ou por inimizade o ferir com a mão de modo que venha a morrer, será morto aquele que o feriu, homicida é. O vingador do sangue, ao encontrá-lo, o matará. Mas se o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem ser de emboscada, ou sobre ele atirar alguma pedra, não o vendo, e o ferir de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo nem procurasse o seu mal. Então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à sua cidade de refúgio a que se acolhera. Ali ficará ele morando até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo sagrado. Mas, se de algum modo o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se acolhera, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio, e o matar, não será culpado de sangue. Pois o homicida deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, mas depois da morte do sumo sacerdote o homicida voltará para a terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito pelas vossas gerações, em todos os lugares da vossa habitação. Todo aquele que matar alguém, será morto conforme o depoimento de testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém, para condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que é réu de morte, porém ele certamente será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se tiver acolhido à sua cidade de refúgio, a fim de que ele possa tornar a habitar na terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra em que haveis de habitar, no meio da qual eu também habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números 36. Chegaram-se então os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés, e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou a meu senhor que por sortes repartisse a terra em herança aos filhos de Israel, e meu senhor recebeu ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas deste. Se
se elas se casarem com os filhos das outras tribos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer, assim será tirada da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo a que pertencerem, assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés falou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: casem com quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se apegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim nenhuma herança passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se apegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenará a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, assim a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos filhos de Israel por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó.